você agacha e o joelho faz creque, faz um barulho, levanta de uma cadeira e mais creque, mais tec, né? Mais barulho, subindo a escada, creque, 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 começa a incomodar, né? E logo você vem com aquele pensamento de que, por conta desse barulho, meu joelho ele está acabando, está desgastando, será que está osso com osso? Talvez alguém até já tenha dito para você que esse barulho aí não é normal, né, de que você tem que ter muita atenção diante dessa situação. E é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje aqui nesse vídeo. Porque para muita gente, o que mais assusta no joelho nem é a dor, é o barulho. Né? E a primeira coisa que precisamos separar é que um joelho que estala não é automaticamente um joelho lesionado ou desgastado. O nosso sistema musculoesquelético ele produz sons durante o movimento. As articulações e tecidos, quando se movimentam, e algumas pessoas nesses movimentos, pode aparecer o que a gente chama de crepitação, aquele creque-creque, né, percebido principalmente em movimentos como agachar, levantar de uma cadeira e subir escadas. A crepitação ela pode aparecer inclusive em pessoas com osteoartrite, mas isso não significa que seja possível escutar um joelho e concluir que isso é uma artrose. Muito menos que esse joelho ele está piorando. Né? O som isoladamente ele não responde essas perguntas. E aqui começa a parte realmente importante. Imagine duas pessoas. A primeira agacha e o joelho faz bastante barulho, mas ela não sente dor relevante, caminha normalmente, trabalha, treina, sobe escadas e continua fazendo tudo o que gosta. A segunda também apresenta estalos, só que o joelho dói, incha repetidamente, ela sente uma insegurança, começa a reduzir as caminhadas e para de realizar algumas atividades. O som ele pode ser parecido, o problema clínico não é. É por isso que quando alguém pergunta, né, Arthur, meu joelho, ele estala, isso é grave? Uma pergunta muito mais útil seria o que mudou na capacidade desse joelho? Você deixou de correr? Está tendo dificuldade para levantar da cadeira, descer escadas? Ficou mais complicado para você? O joelho ele incha depois das atividades? Existe sensação de falseio, de bloqueio, né? O movimento ele está bloqueado? Houve algum trauma recente que você associa com essa percepção? E essas informações elas ajudam muito mais do que contar quantas vezes o joelho ele fez um determinado barulho. Existe também uma outra questão que eu considero importante. Nós fomos ensinados a pensar no corpo quase como uma máquina. Né? Se uma máquina ela range, imaginamos que tem duas peças ali raspando. Né? Se alguma coisa estala, pensamos que existe algo solto. Então, fazemos a mesma associação com o corpo. Né? Que barulho significa atrito, atrito significa desgaste, desgaste significa dano. Só que essa sequência ela não pode ser aplicada automaticamente ao joelho. O corpo ele é um sistema biológico vivo, adaptável e variável. E essa diferença ela parece pequena, mas muda bastante a maneira como a pessoa ela se relaciona com o movimento. Porque imagine alguém que escuta o joelho, está lá e pensa: cada vez que isso acontece, eu estou desgastando mais ainda meu joelho. É provável que ela comece a proteger aquele movimento. Né? Primeiro evita agachar, depois reduz as escadas, talvez pare de correr, diminua a musculação, começa a poupar o joelho cada vez mais e mais. E nesse cenário, o som ele pode não ter mudado, mas o comportamento mudou. E isso é interessante, né, para nós diante desse raciocínio. Porque uma interpretação ameaçadora, ela pode transformar uma sensação relativamente comum em um motivo para evitar atividade que eram importantes para a vida daquela pessoa. Não significa que é psicológico, né? Existe um joelho real, um corpo real e sintomas reais. Mas existe também a maneira como aquela pessoa ela interpreta esses sintomas.
E essa interpretação, ela influencia decisões. Agora, imagina que essa mesma pessoa, ela faça uma radiografia ou uma ressonância e apareçam alterações compatíveis com osteoartrite. Ela olha o laudo, né, e pensa, então pronto, né, agora está confirmado que o meu joelho ele está acabado. Aqui precisamos tomar cuidado com uma outra confusão. Encontrar uma alteração estrutural não é a mesma coisa que medir incapacidade. O exame ele pode ajudar a compreender uma parte daquele quadro, mas ele não mostra sozinho quanto aquela pessoa ela consegue caminhar ou executar as atividades. Não mostra o que ela consegue trabalhar. Não mostra se consegue subir escadas. Não mede sua confiança para se movimentar. Não diz quais atividades ela abandonou. E duas pessoas com alterações estruturais em uma imagem semelhantes, elas podem apresentar níveis de função e de funcionalidade muito diferentes. Por isso, uma boa avaliação do joelho não termina no nome que aparece ali no exame. Ela precisa observar como aquele joelho se comporta diante as demandas reais da vida daquela pessoa. Quanto ela consegue caminhar, como se levanta de uma cadeira, como sobe e desce escadas, como ela agacha, qual é a tolerância para o trabalho, para o esporte, o que aconteceu durante a execução de uma atividade e o que acontece algumas horas depois. Essas perguntas elas ajudam a compreender algo que o barulho sozinho ou a imagem sozinha nunca vai explicar, que é a capacidade atual daquele sistema. E tem um detalhe que é muito interessante aqui. Às vezes, a pessoa ela chega ao consultório dizendo que ela quer fazer com que aquele joelho ele pare de estar lá. Só que talvez não seja o melhor alvo. Né? Talvez ela tenha parado de correr por causa desse barulho, ou esteja evitando brincar no chão com os filhos por conta do barulho, ou tenha abandonado a academia, o esporte, o lazer, ou até mesmo o trabalho, né? Limitando de uma forma muito importante as suas atividades e perdendo confiança. Nesse caso, fazer o som desaparecer seria interessante, né? Porque está muito relacionado ali com a limitação da pessoa. Mas voltar a viver aquela atividade é muito mais importante do que silenciar o joelho. E o objetivo, ele deixa de ser, né, como faço esse joelho ficar silencioso e passa a ser como recuperamos a capacidade que foi perdida. Essa mudança, ela é enorme, tanto no raciocínio de avaliação como na tomada de decisão em relação ao cuidado. Porque começamos a olhar não apenas para o joelho, mas para a pessoa que precisa usar aquele joelho nas suas atividades. Agora, isso não significa ignorar qualquer estalo. Existem situações em que o contexto ele pede mais atenção. Por exemplo, quando o barulho ele aparece depois de um trauma importante, vem acompanhado de uma perda relevante de função, isso merece, né, uma avaliação, principalmente se existir ali inchaço recorrente, ou bloqueio do movimento, né, diante daquela situação em que o estalo sozinho ele não é a queixa principal, né? E nessa situação faz sentido uma avaliação individualizada. Não porque o barulho em si ele tenha revelado um diagnóstico, mas porque existem outros sintomas acontecendo junto com ele, e essa distinção ela precisa ser feita e ela é importante. Então, se o seu joelho faz barulho, talvez você não precise começar perguntando, né, o que está raspando ali dentro do seu corpo, e sim que outros sintomas, que outras sensações e percepções estão relacionados com aquele barulho que demandam uma certa atenção e um cuidado. E essas respostas elas contam uma história muito mais interessante do que o som de forma isolada. E talvez a principal mensagem desse vídeo seja justamente essa: não avalue saúde do seu joelho pelo volume do barulho que ele faz, né? Avalie pelo que está acontecendo com você naquele momento, pelo contexto, né? E o foco de uma boa reabilitação não deveria ser perseguir silêncio articular a qualquer custo. Deveria ser ajudar a pessoa, né, a recuperar a confiança e a capacidade de fazer aquilo que é importante
na vida dela, certo? Eu sou Arthur Sanches, sou fisioterapeuta, e aqui a gente conversa sobre dor, sobre movimento, sobre reabilitação, sem transformar qualquer sensação do corpo em um sinal de que alguma coisa está quebrada ou está errada. Até o próximo vídeo.